o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos nos assentar. Uma boa noite a todos. Boa noite. Com alegria que nesta noite, nesta segunda-feira, iniciando esse mês de dezembro, nós temos a oportunidade de estarmos aqui junto com o terço dos homens para partilharmos um pouco da palavra de Deus e também deste tempo ao qual a igreja nos introduz para que possamos assim preparar o nosso coração para celebrarmos o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós iniciamos neste final de semana com toda a igreja o tempo do Advento. E nós sabemos que este tempo é um tempo de preparação para celebrarmos o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é importante que nós possamos meditar sobre a importância do tempo do Advento na nossa vida, como batizados, como cristãos, como filhos de Deus e principalmente como homens de fé que somos. Nós sabemos que todas as vezes que a igreja celebra um grande mistério, ela nos dá um tempo de preparação. Quem participou da missa esse final de semana, nós podemos meditar isso. Para celebrarmos a Páscoa do Senhor, a igreja nos dá o tempo da Quaresma. 40 dias em que nós preparamos o nosso coração para celebrarmos a ressurreição do Senhor. E para celebrar o grande mistério da encarnação do Verbo, da encarnação do Filho de Deus, a igreja nos dá o tempo do Advento. São 4 semanas em que a igreja nos concede a graça de nos prepararmos para bem recebermos o menino Deus. Só que quando nós olhamos para o tempo do Advento, por celebrarmos o Natal e estarmos preparando o nosso coração para o Natal, para passarmos as festividades com a família, com os parentes, com aqueles que normalmente no final do ano vêm nos visitar, ou que nós vamos visitar, muitas vezes nós esquecemos do sentido profundo do tempo do Advento. O tempo do Advento é um tempo de profunda intimidade com Deus. E principalmente, um tempo de renovarmos no nosso coração a esperança. Nós estamos vivendo o ano jubilar da esperança, celebrando os 2025 anos do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja nos convidou ao longo deste ano jubilar, que encerraremos no próximo dia 28 de dezembro, a aumentarmos no nosso coração a virtude da esperança. Por isso hoje nós queremos meditar nesse tema, que o Advento é a esperança da vinda de Cristo. No Advento nós enchemos o nosso coração de esperança, porque sabemos que não estamos sozinhos. Por isso, para nós iniciarmos esta nossa reflexão, nós podemos retomar a segunda leitura da liturgia deste final de semana, onde celebramos o primeiro domingo do Advento. Então nós podemos pegar na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 13, versículos de 11 a 14. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos de 11 a 14. E a palavra de Deus vai nos dizer através do apóstolo: isso é tanto mais importante porque sabeis em que tempo vivemos. Já é hora de despertar do sono,
A salvação está mais perto do que quando abraçamos a fé. A noite vai adiantada e o dia vem chegando. Despojemo-nos das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Comportemo-nos honestamente como em pleno dia. Nada de orgias, nada de bebedeiras, nada de desonestidades, nem dissoluções, nada de contendas, nada de ciúmes. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não façais caso da carne, nem lhe satisfaceis aos apetites. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Celebrar o Advento é nós cumprirmos aquilo que o apóstolo Paulo nos exortou neste final de semana. Já é hora de despertar, porque a salvação está mais próximo de nós do que quando nós abraçamos a fé. E isso é algo muito importante para nós, porque todos nós que aqui estamos temos esta consciência. Nós temos e sabemos aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Por isso nós estamos aqui. Porque um dia eu e você, nós fizemos uma experiência com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu e nós correspondemos com este chamado de Deus, com este chamado do Senhor. Por isso nós não podemos ficar no comodismo. Nós não podemos ser homens de fé e ficarmos no comodismo da nossa vida, nos acomodarmos com um pouco, não. Nós precisamos sair do nosso comodismo, nós precisamos sair da nossa zona de conforto, nós precisamos verdadeiramente buscar o Senhor, enquanto Ele se deixa encontrar. E sabe de uma coisa, queridos irmãos? Nós temos uma dificuldade muito grande, e isso é da nossa humanidade. E nós, como homens, muitas vezes sofremos muito deste mal. Nós nos contentamos com pouco. Nós nos contentamos com o mínimo. Nós nos contentamos com pouco. Enquanto Deus tem tanto para nos oferecer, às vezes nós nos contentamos com o mínimo e esquecemos de tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para dar para cada um de nós. Por isso, nós precisamos olhar para o Advento e pedir que o Senhor encha o nosso coração de esperança, porque é isso que falta no coração da humanidade. É essa esperança em Deus, é essa esperança no Senhor, e é isso que muitas vezes falta no nosso coração como homem. Esperarmos não nas coisas deste mundo, esperarmos não nos homens desta terra, mas colocarmos a nossa esperança no Senhor. É aquilo que o apóstolo nos convidou: revestivos de Cristo, revestivos do Senhor, abandonai as obras das trevas e abraçai aquilo que é obra da luz. Afastai-vos do mal, mandai embora do coração tudo aquilo que não pertence a Deus e revesti-vos da luz. Essa é a consciência que nós precisamos ter, cultivar no nosso coração a esperança. Nós, queridos irmãos, nós vivemos tempos de desafios. Nós vivemos tempos difíceis na nossa sociedade, tempos difíceis na humanidade, dificuldade na família, no trabalho, nas finanças, na saúde emocional e espiritual, mas a igreja, na sua sabedoria, a igreja faz o quê? Traz ao nosso coração a esperança de que não estamos sozinhos. A igreja nos coloca diante de um tempo em que Deus reacende em nosso coração a esperança, nos lembrando de quê? Que Cristo veio, que um dia Deus, no seu infinito amor por nós, enviou o seu único Filho Jesus Cristo para assumir a nossa condição humana, menos o pecado, e assim nos trouxesse a salvação.
Deus veio. Deus veio, menino, pequeno, humilde, simples, caminhou no meio de nós, ensinou, realizou milagres, prodígios, portentos. Cristo vem todos os dias da nossa vida, pela graça sacramental. Cristo vem ao nosso encontro em cada Eucaristia, em cada missa que participamos, em cada momento da nossa vida. Jesus vem ao nosso encontro. Por isso, a importância da nossa participação no grande mistério da fé, que é a Santa Missa. Porque ali nós nos encontramos com Jesus. Ali o Senhor mais uma vez se entrega, se doa por amor a nós. E nós temos a certeza e a esperança que Cristo virá uma segunda vez, cheio de poder e glória. Aí está a nossa esperança. Aí está a nossa certeza, que Cristo veio, que Ele vem todos os dias e que Ele virá uma segunda vez para separar os bons dos maus, as ovelhas dos cabritos, para Ele nos dizer: vinde bendito do meu Pai e tomai posse do reino que eu vos preparei, ou para nos dizer: afastai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Assim será o julgamento. O Senhor quer que nós tenhamos no nosso coração a esperança, para que no dia do nosso julgamento, esperando nele, Ele possa dizer: vinde bendito do meu Pai. Por isso essa é a nossa esperança. O advento, portanto, é essa certeza: o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa sozinhos, mas Cristo é aquele que vem. Ele vem ao nosso encontro. Ele vem ao encontro de cada um de nós. O cristianismo é a única religião que Deus vem ao encontro da humanidade. Todas as outras religiões, o homem precisa fazer um esforço para ir até Deus, para chegar até Deus. Agora no cristianismo não. Deus vem até ao encontro do homem. Ele se humilha, ele se aniquila, que dentro da teologia nós vamos chamar de kenosis de Deus. Deus se abaixa até nós, para nos dar vida, para transformar o nosso coração. Então o tempo do advento nos traz essa esperança: não estamos sozinhos, mas o Senhor está conosco. Por isso, nós precisamos ter esta esperança nas promessas de Deus a cada um de nós, porque Deus, Ele não mente para nós. Aquilo que Deus nos diz, Ele cumpre. Aquilo que Deus nos diz, Ele realiza na nossa vida e no nosso coração. O povo de Israel viveu por séculos esperando o Messias, esperando o Salvador, mas eles esperavam um Deus guerreiro, um Deus que vinha com a sua tropa, com o seu exército, montado num cavalo, para libertá-los da opressão do Império Romano. Mas não foi assim que Deus mandou o Messias. Deus mandou o Messias na simplicidade, na humildade, deitado numa manjedoura. Assim veio o nosso Rei, assim veio o Senhor. Então o povo de Israel por séculos viveu esperando o Messias, mesmo em meio à guerra, em meio ao exílio que viveram, em meio a tantas dificuldades, um coração endurecido. Deus falava com aquele povo e eles não ouviam. Então Deus alimentou o seu povo com uma promessa. Qual foi a promessa de Deus para o seu povo? Que Ele enviaria o Messias. Eu virei e eu salvarei cada um de vós. E isso nós vemos nos profetas, principalmente no profeta Isaías, que vai anunciar: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. O profeta Isaías diz para cada um de nós e nos exorta dizendo: olha, para aqueles que caminhavam nas trevas, eis que surgiu uma grande luz. No dia do Natal nós vamos ouvir esta leitura. Para aqueles que andavam nas trevas, para aqueles que estavam perdidos, eis que surgiu uma grande luz. A esperança
é aquilo que nos motiva a sempre acreditar que em meio à escuridão sempre vai surgir a luz, que é Cristo, que é o Filho de Deus. Então o profeta nos exorta: a luz que brilha nas trevas virá até nós. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. É a promessa do Emmanuel, do Deus conosco, do Deus que vem para permanecer, do Deus que vem para ficar conosco. Por isso, aí está a nossa esperança, e o tempo do advento renova essa esperança em nosso coração. Não estamos sozinhos, mas temos um Deus que é por nós. E dentro desta preparação do advento, nós temos a presença de alguém muito importante que nos auxilia nesta nossa caminhada, que é a pessoa de João Batista. João Batista é o homem da esperança, porque João Batista, ele tinha a certeza no seu coração da sua missão. Qual foi a missão de João Batista? Anunciar Jesus, preparar o caminho. João Batista é a voz que clama no deserto: preparai o caminho, endireitai as veredas, endireitai os caminhos tortuosos. Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é maior do que eu, que vos batizará com o Espírito Santo. Então João Batista trazia no seu coração essa esperança, e ele convidava a todos: preparai o caminho. O tempo do advento, esse tempo de renovar no nosso coração a esperança, é o tempo de nós prepararmos o caminho, é o tempo de nós endireitar aquilo que está torto. O tempo do advento é o tempo de nós colocarmos aquilo que está fora do lugar no lugar. É tempo de nós acertarmos o eixo, de nós acertarmos os nossos passos no caminho que leva a Deus, no caminho que leva ao Senhor. Por isso o Evangelho deste final de semana nos convidava a quê? A vigilância. Nos convidava a sermos prudentes, a estarmos sempre atentos, preparados, porque não sabemos nem o dia e nem a hora em que o Senhor voltará. Portanto, estai atento. E aí Jesus usava aquela comparação: se o dono da casa soubesse a que horas o ladrão viria, o que ele faria? Ele cuidaria para que o ladrão não roubasse. Por isso estai atento, porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que o Senhor voltará. Por isso o tempo do advento nos convida também à esperança, à vigilância, à prontidão, a estar atentos. Por isso, quando nós falamos de vigilância, isso nós precisamos trazer na nossa vida, como homens de fé. Precisamos ser vigilantes. Padre, mas como eu faço para ser vigilante? Nós precisamos a cada dia vigiar em tudo aquilo que nós fazemos. Nós sabemos que na nossa vida nós precisamos ser sempre prudentes, porque se nós não formos prudentes, facilmente nós pecamos, facilmente nós nos desviamos do caminho de Deus. Qual é a maneira mais fácil de nós termos contato com as coisas? É através dos nossos sentidos, com aquilo que nós olhamos, com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós tocamos, com aquilo que nós falamos. Quando o Senhor fala para nós de vigilância, o Senhor não está falando somente para nós ficarmos atentos, olhando, esperando o Senhor, não. Ele nos convida a sermos vigilantes em tudo aquilo que nós somos. Nós precisamos ser vigilantes em todo momento da nossa vida, para nós não pecarmos através do nosso olhar. Quantas vezes nós pecamos através do nosso olhar? E através dos nossos olhos, nós abrimos um leque de coisas, de pecados, de situações. E nós, como homens, sabemos como é isso na nossa vida. Quantas vezes no confessionário o padre ouve isso?
Padre, olha, eu pequei pelo olhar, pelos maus pensamentos, por olhares muitas vezes libidinosos, muitas vezes por um olhar malicioso. Então nós devemos vigiar o nosso olhar, para que nós não caiamos em tentação. Nós precisamos vigiar os nossos ouvidos, para que aquilo que nós ouvimos, nós possamos saber diferenciar aquilo que é bom e aquilo que é ruim, aquilo que vai me edificar e aquilo que vai me destruir, aquilo que vai me aproximar de Deus e aquilo que vai me deixar para longe de Deus. Nós precisamos vigiar até naquilo que nós ouvimos. Precisamos saber sair de conversas que não nos edificam, de conversas que às vezes nós achamos que essa conversa é só uma brincadeira de amigos, essa conversa aqui é só para descontrair, é só uma brincadeira. Mas aquilo que nós ouvimos muitas vezes cai no nosso coração e nos afasta de Deus, nos afasta uns dos outros. Por isso precisamos estar atentos no nosso ouvido. Precisamos estar atentos e vigilantes naquilo que nós falamos, na nossa conversação, naquilo que nós partilhamos. Será que tudo aquilo que eu falo, será que é a palavra que edifica? Será que é a palavra que constrói? Porque a palavra, ela tem o poder de construir e tem o poder de destruir. Tem o poder de destruir, muitas vezes com a maldade, com a maledicência, mas tem o poder de construir quando nós exortamos, quando nós acolhemos, quando nós anunciamos Jesus, quando nós proclamamos a palavra, quando nós proclamamos o Evangelho. A palavra nos fortalece. Por isso nós precisamos vigiar com a nossa boca. Às vezes temos uma língua maledicente, muitas vezes que destrói o outro através da fofoca, muitas vezes destrói o outro através da calúnia. Todas essas coisas nós precisamos tirar do nosso coração. Precisamos sempre estar vigilantes e principalmente, meus queridos irmãos, precisamos vigiar o nosso coração, porque o nosso coração é onde habita Deus. O Senhor vai nos dizer: aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Por isso nós precisamos vigiar o nosso coração. Aonde está o seu coração? Por onde tem andado o seu coração? Por isso, durante todo o tempo do Advento, nós somos chamados a fazer o quê? A limpar o nosso coração, a fazer essa faxina no nosso interior, a tirar tudo aquilo que não pertence a Deus, tirarmos tudo aquilo que não pertence ao Senhor, para que o menino Deus nasça no meu, no seu, no coração de cada um de nós. Ontem o padre dizia isso nas missas. No final do ano, normalmente nós gostamos de fazer aquela organização em casa, né? Fazemos aquela faxina, nós muitas vezes arrumamos guarda-roupa, damos roupa que nós não estamos usando. Isso é normal fazermos no final do ano. Mas é necessário nós fazermos essa limpeza também no nosso coração. Tirarmos tudo aquilo que possa impedir que o menino Deus nasça na nossa vida e no nosso coração. Por isso nós precisamos nos perguntar, certo, nós estamos vivendo o tempo do Advento, nós estamos vivendo um tempo de esperança, o Senhor está me convidando à vigilância. O que eu, como homem de fé, o que eu, como homem que participa da igreja, que participa do tempo dos homens, o que nós podemos fazer, o que nós podemos realizar para bem vivermos o tempo do Advento? O que nós precisamos fazer para celebrarmos bem o Natal do Senhor? E aí o padre colocou algumas coisas que nós precisamos fazer em várias realidades da nossa vida.
Primeiramente na nossa vida espiritual. O que nós precisamos fazer no tempo do Advento? Primeiro, rezar. Porque o tempo do Advento é também um tempo de oração. É também um tempo de penitência. É também um tempo de conversão. Por isso, o que nós precisamos fazer é fortalecer o nosso coração de homem no coração de Jesus. Nós precisamos rezar. Rezar. Todos os dias. Rezar o Santo Terço, fazer a nossa oração diária com o Senhor, a nossa conversa, assim como nós conversamos com um amigo, precisamos conversar com Jesus. Precisamos rezar. Precisamos, queridos homens de fé, participar da Santa Missa. Participar da Eucaristia, que é um momento de intimidade com Deus, de intimidade com o Senhor. Nós não conseguimos outro lugar de intimidade com Deus a não ser na Santa Missa, porque é na missa que nós encontramos Jesus. Nós não encontramos Jesus na farmácia, nós não encontramos Jesus no mercado, nós não encontramos Jesus em tantos outros lugares que nós podemos frequentar. Nós encontramos Jesus na igreja, na Santa Missa. É ali que Ele se doa, é ali que Ele se entrega por amor a cada um de nós. Nós precisamos buscar e viver uma vida que busque o sacramento da confissão, o sacramento da penitência. Responda aí, no mais profundo do seu coração, qual foi a última vez que você se confessou? Qual foi a última vez que você pediu perdão a Deus pelos seus pecados, pelas suas faltas? Se talvez faz tempo que você não se confessa, faça o propósito de se confessar. Dia 12 será a confissão aqui na nossa paróquia. Faça o propósito de se confessar, para que você faça essa limpeza espiritual no seu coração. A confissão cura, a confissão liberta o nosso coração, a nossa alma e até mesmo o nosso físico. Quantas pessoas trazem tantas enfermidades físicas por tantos pecados e sentimentos que trazem dentro do coração. E não tem como nós vivermos uma vida de oração e de intimidade com Deus se nós não tivermos intimidade com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos sustenta, é a palavra de Deus que nos fortalece, é a palavra de Deus que nos conduz, é a palavra de Deus que nos faz a cada dia permanecermos nele, estarmos unidos a Ele. Por isso, na vida espiritual, nós precisamos rezar diariamente. Nós precisamos participar da Santa Missa. Nós precisamos participar da Santa Missa. Guardem isso. Nós precisamos do sacramento da confissão. E nós precisamos da palavra de Deus, para que possamos assim viver um tempo do Advento digno, um tempo do Advento que verdadeiramente nos leve a uma conversão. E na vida familiar, nós também devemos ter algumas atitudes dentro da nossa família. Primeiro, reconciliar-se com os nossos. Quantos de nós, diante de tantas situações, problemas, dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida, quantos de nós, às vezes, dentro da nossa própria casa, temos situações a serem resolvidas com os nossos familiares, até mesmo com a esposa, com os filhos, com os irmãos, com o pai, com a mãe, com os sobrinhos, com tantas pessoas. Reconciliar-se. Advento é tempo de reconciliação. Dedicar mais tempo aos filhos, à esposa. Às vezes a gente trabalha tanto, né? E aí chega em casa, já está cansado.
às vezes não dá a atenção que a esposa precisa, às vezes não consegue dar a atenção que o filho precisa, ou às vezes simplesmente nós caímos na rotina da nossa vida. Nós caímos naquela rotina de sermos uma máquina, estamos programados para todo dia fazer isso, e muitas vezes nos esquecemos de fazer aquilo que é essencial. Isso também nos ajuda, nos auxilia a vivermos bem no advento. E na vida moral, qual é a nossa atitude diante da nossa vida moral? Diante daquilo que nós trazemos na nossa vida e no nosso coração, que nos norteia para permanecermos sempre em Deus, realizando aquilo que é certo. Primeiramente, romper com o pecado, romper com a vida velha. Quando nós rompemos com o pecado, nós não podemos ligar isso novamente. Quando nós rompemos algo, para nós podermos unir novamente, nós vamos ter que fazer uma emenda, não é assim? Nós com o pecado jamais podemos emendar o pecado. Nós temos que romper para nunca mais voltar atrás dele. Romper com o pecado e evitar os excessos. Tem um ditado que diz, né, que tudo em excesso faz mal. Tudo em excesso prejudica. Aquilo que é em excesso na nossa vida, nós precisamos retirar do meio de nós. Vícios, situações muitas vezes que nos levam ao pecado, nós sabemos aonde estão os nossos excessos. Nós sabemos até onde nós podemos ir. Nós sabemos quais são os nossos limites. Nós sabemos quais são as nossas fraquezas. Por isso nós precisamos evitar o excesso. E tudo isso nós vamos conseguir se nós fortalecermos a nossa espiritualidade. Meus queridos irmãos, a espiritualidade é algo muito importante na nossa vida. A espiritualidade é algo muito importante na vida de qualquer pessoa. Às vezes nós, como homens, trazemos uma marca muito grande dentro de nós e achamos que talvez espiritualidade não é coisa de homem, mas nós nos enganamos. Espiritualidade é para todos nós. Espiritualidade é algo que nos une a Deus, é algo que nos une ao Senhor. Por isso, quando nós fazemos uma experiência com Deus, quando nós fazemos uma experiência com o Senhor, nós precisamos unir a Ele. Nós precisamos verdadeiramente estar junto dEle. Nós acabamos de ouvir e fazer uma meditação sobre o tempo do Advento. Vimos que o Advento traz para nós a esperança. Vimos que o Advento é tempo de oração, de conversão, de mudança de vida. Qual vai ser a nossa atitude? Qual vai ser a sua atitude como homem de fé para viver um bom Advento, para celebrar um bom Natal, para verdadeiramente deixar com que Jesus possa nascer no nosso coração? Por isso, a nossa vida espiritual, ela vem acompanhada da mudança de vida. E mudança de vida, conversão, significa o quê? Significa mudança de comportamento. Conversão significa mudança de rota, mudar o caminho, mudar a direção. E nós precisamos fazer isso. Mudar a direção da nossa vida para a espiritualidade, de unir o nosso coração ao coração do Senhor. E aí o Padre aproveita neste momento oportuno que nós estamos vivendo do Advento, e neste momento em que o Padre está aqui com este movimento do Terço dos Homens, a exortá-los a respeito disso, da importância de você como homem ter uma vida cristã ativa. Por isso o Padre dizia que muitas vezes nós como homens nos contentamos com o mínimo. Não, nós precisamos sempre buscar mais. Nós precisamos sempre mais estar junto de Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós queremos conhecê-lo.
Quanto mais nós amamos a Deus, mais nós queremos amá-lo. Quanto mais nós amamos, mais nós queremos estar junto dele. Por isso nós não podemos nos contentar somente com o terço de segunda-feira. Porque o terço na segunda-feira é o combustível, é algo que vai me fortalecer na minha caminhada, mas não é o essencial, não é o mais importante. Ele é o complemento, ele ajuda, ele fortalece, ele aumenta no nosso coração a nossa espiritualidade. Mas qual é a essência da vida do cristão? A Eucaristia, Jesus. E é aquilo que o Padre disse, nós encontramos Jesus onde? Na missa. E aí nós precisamos olhar para a nossa vida. Será que eu estou, como cristão, batizado, como homem de fé, como está a minha frequência nas missas? O meu comprometimento em estar com Jesus? Porque aí vem várias outras coisas. Ir na missa, a gente não faz favor nenhum para Deus. Não é favor que eu faço ir na missa, é obrigação minha de cristão, porque o mandamento da igreja vai nos dizer que nós devemos participar de missas inteiras aos domingos e festas de guarda. É preceito. Então é obrigação nossa como cristão, que nós precisamos participar da missa ao menos no domingo. Agora, se eu tenho a oportunidade de participar da missa diariamente, se eu tenho a possibilidade de participar da missa quando tem as missas na paróquia, melhor ainda. Mas no domingo é minha obrigação como cristão. E se eu me disponho a fazer parte de um movimento, a fazer parte de um grupo, eu tenho que me comprometer ainda mais. Porque além de levar o nome de Jesus, levar o nome da igreja, da paróquia, eu levo também o nome de uma pastoral, de um grupo, de um movimento. E aí eu preciso testemunhar as maravilhas que Deus realiza na minha vida através do grupo que eu pertenço. Se eu testemunho lá fora que vale a pena participar do terço dos homens, porque isso me ajuda na minha espiritualidade. Se aquelas pessoas que me veem, meus amigos, lá na roda de conversa onde nós estamos, no nosso trabalho, nos lugares que nós frequentamos, se nós damos testemunho que vale a pena participar da missa, de pastoral, de movimento, eu vou tocar e evangelizar o coração daqueles meus amigos. E vou trazer eles para Deus. Agora, se eu não consigo testemunhar isso com a minha vida, porque me falta essa responsabilidade e este comprometimento, o que é aquilo que eu tenho rezado tem mudado no meu coração? E aí, nós partimos para coisas simples, e o padre vai usar um exemplo aqui do terço dos homens. O padre está lá no grupo, não sei se vocês sabem, mas o padre está naquele grupo do terço dos homens. E o padre vê todo o movimento que lá acontece. E hoje até aconteceu uma fala ali muito importante, né? E por isso o padre também aproveita para falar a respeito disso, desta necessidade do comprometimento, da responsabilidade de cada um diante daquilo que é proposto pelo movimento, pela paróquia, para que isso nos edifique na fé. Por isso nós precisamos nos comprometer. Nos comprometer com o movimento é tão bonito quando nós vemos um grupo de homens tão grande se reunindo toda segunda-feira para rezar, para estar junto, pedir a intercessão da Virgem Maria. E toda segunda isso fortalece o coração de vocês, fortalece o coração da nossa paróquia. O padre toda segunda-feira às vezes vai para o descanso e escuta vocês rezar. E isso fortalece o nosso coração, porque temos homens que rezam, que estão intercedendo. Mas o padre também quer ver homens
eucarísticos. Homens que adoram a nosso Senhor. Homens que estão ali participando da Santa Eucaristia, se comprometendo também com o corpo místico de Cristo, que é a sua igreja. Em coisas simples, numa leitura que se faz, numa coleta que ajuda na celebração da Santa Missa, e às vezes, uma coisa importantíssima, às vezes, não é nem a função de fazer alguma coisa, de ler a leitura, isso são os ofícios que precisa ser feito. Muito mais do que isso, é a presença. Às vezes, padre, mas eu sou tímido, eu tenho, para ler eu sou tímido, mas você pode fazer uma acolhida. Você pode estar simplesmente ali, as pessoas vão te ver ali, mas vocês sabem que você está comprometido, porque a evangelização, muitas vezes, o gesto fala mais do que as palavras. São Francisco nos ensina isso. Um dia São Francisco chamou os irmãos lá para evangelizar e falou: vamos evangelizar. Chamou eles e eles foram lá, andaram, aí de repente Francisco falou: vamos voltar. Aí eles viraram: mas Francisco, você falou que nós íamos evangelizar, nós não falou uma palavra. E aí São Francisco disse: nós evangelizamos. A nossa presença, o nosso estar, o nosso testemunho já evangelizou. Imagine, o terço dos homens tem todo o quinto sábado do mês, né, Fábio? Todo quinto sábado do mês, a missa das 18, a liturgia, e o segundo domingo do mês. Olha que testemunho, se todos esses homens que aqui se reúnem na segunda-feira estivessem presentes nesta missa, com a camiseta do movimento, que testemunho não seria para os homens? Para tantos homens que vêm à Santa Missa. Não precisa de muito, é só a presença, que é isso que Deus quer. Deus quer a sua presença. Você estando ali, o resto Deus faz. Você dando abertura de coração, o resto Deus faz. Mas Deus precisa de você, do seu comprometimento, da sua responsabilidade. E é algo que nós precisamos cultivar na nossa vida. Essa responsabilidade, essa corresponsabilidade, onde nós estamos no mesmo barco, nós estamos caminhando para o mesmo lugar. Para onde nós queremos ir? Tem alguém que quer ir para algum lugar diferente? Nós estamos caminhando para o céu. Tudo aquilo que nós realizamos, tudo aquilo que nós fazemos, é porque nós queremos ganhar, para quando nós chegarmos diante de Deus, nós ouvirmos dele: vinde, bendito do meu Pai. A terra que jorra leite e mel que eu preparei está aqui, toma posse dela. Pensou que depois de tudo ainda, a gente chega lá e escutar de Deus: eu não te conheço? Não vai adiantar você falar: mas Deus, eu ia no terço toda segunda-feira. Às vezes eu faltava de uma missa, mas no terço eu ia toda segunda-feira. Olha, ainda faltou. Ainda falta coisa. Então, para irmos para o céu, para ganharmos a eternidade, nós não podemos medir esforços. Nós precisamos fazer aquilo que é possível e aquilo que é impossível. Nós precisamos buscar o Senhor a cada dia. E quando o Padre fala isso com muito amor, com muita caridade, para que isso possa despertar no nosso coração um desejo. O Padre não quer que ninguém venha na missa ou venha ajudar na liturgia obrigado, de maneira nenhuma, porque senão isso não tem sentido nenhum. Mas o Padre quer que você faça uma experiência de amor, de comprometimento, de responsabilidade, não comigo, não com quem está à frente do terço, mas é com Deus, porque aquilo que nós fazemos é nós e Deus. Sabe por quê, meus queridos irmãos e irmãs? No final de tudo, só vai restar quem? O amor. Quem? O amor. Não, de pessoa. Eu e Deus. Você e Deus. No final é só entre você
e Deus. E mais ninguém. Não vai ser com esposa, não vai ser com filhos, não vai ser lá com quem. É só entre você e Deus. E aí? O que você fez? O que você fez? Então, isso é um questionamento que nós precisamos trazer para o nosso coração neste tempo tão importante do Advento, para que sem medo nós possamos rezar dizendo: Maranatá, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, não tardes, não tardes. Esses tempos para trás o padre até meditava numa das missas, né? Por que a gente tem tanto medo de morrer? Por que a gente tem tanto medo? Se a gente tem fé, se a gente tem esperança, se a gente acredita em Deus, se a gente acredita na vida eterna, por que nós temos medo de morrer? Porque nós sabemos que nós somos falhos, nós sabemos que nós erramos, nós sabemos que nós pecamos, mas aí nós não podemos ter um olhar somente humano diante disso. Somos pecadores, mas nós precisamos olhar para a misericórdia, para a graça de Deus. Digno nenhum de nós somos, nem mesmo o Padre. Quem nos dignifica é Deus. É Ele que nos dá a dignidade. E se nós temos esta certeza, nós não temos medo de dizer: Senhor, vem, pode vir. É aquilo que nós rezamos, né? Toda noite nós rezamos a oração da noite, dentro do ofício das horas, que nós chamamos de completas. E todos os dias nós fazemos uma oração muito bonita, né? Onde nós rezamos o cântico que Simeão rezou quando Maria e José apresentaram Jesus no templo. E o velho Simeão rezou: deixai agora vosso servo ir em paz, porque meus olhos viram a vossa salvação. Simeão só esperou isso, só esperou ver o Messias, só esperou ver a salvação. O coração dele estava em paz, e assim deve estar no nosso coração, sempre em paz. Se nós estamos com Deus, nós temos paz, porque quem tem Deus tem tudo. Vem, Senhor Jesus, Maranatá, vem ao nosso encontro, vem nos salvar. Nós cantamos isso, né? Vem, Senhor, vem nos salvar. Com o teu povo, vem caminhar. E lembremos, não estamos sozinhos. O Senhor está conosco, porque Ele é a nossa força e o nosso sustento. Que o Senhor encha o nosso coração de santa esperança, para que, cheios de esperança, possamos esperar o seu Filho, que venha ao encontro de cada um de nós, para nos dar vida e vida em abundância. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe. Amém. Entenderam o recado? Isso aqui é pra gente, ó, o objetivo da camiseta, da cruz, boné, pulseira, pra gente se sentir pertencente ao movimento. Para a gente poder fazer parte de todas as atividades que a paróquia proporciona para a gente. Não só a paróquia, como a região Belém, a Arquidiocese de São Paulo. Tem atividades no Terço dos Homens, então a gente precisa participar disso. Certo? Quem aqui já foi no como que chama lá? No Congresso Nacional do Terço dos Homens lá em Aparecida? Que acontece, acho que é fevereiro do ano. A Romaria do Terço dos Homens. O pessoal está organizando para o que vem, né? O padre saiu lá no Mato Grosso com uma turma lá, quando o padre morou lá, para ir nesse congresso. Foi a experiência mais linda que o padre já fez em peregrinação, em viagem.
Quem nunca foi, vale a pena ir. E o Padre faz esse convite para todos os homens, do Terço dos Homens. 7 de fevereiro, agora de 2026, vai ser a Romaria do Terço dos Homens. Mais de 200 mil homens do Brasil inteiro, unidos, rezando o terço, é algo muito bonito. Nós, como homens, ouvimos muito por aí, né? Ah, homem não tem fé. Ah, homem, você vai na igreja, só tem mulher. Quando nós vamos a um lugar desse, vemos uma cena dessa, isso muda a nossa mentalidade, o nosso coração completamente. Vale a pena participar e ir, tá bom? Por isso, aqueles que tiveram a oportunidade, o Padre já viu também que o pessoal já está organizando, participem, que vale muito a pena. Depois vocês falam do lado, tá bom? Vamos pedir a bênção por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Vamos pedir que ela nos abençoe e possa derramar sobre nós a graça e a bênção de Deus. Cantemos. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma grande salva de palmas a Nossa Senhora.